Oi pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal Gustavo Ono Arte em Chocolate. E eu, Gustavo Ono, hoje vou te ensinar uma super receita que é um tiramisu clássico e ele tem um toquezinho de ganache amargo para ficar mais gostoso ainda. Bora lá pro passo a passo. E lembrando que todos os ingredientes estão lá no meu grupo do Telegram. Só você clicar no link aqui embaixo que você vai ter acesso a todas as receitas que eu posto toda semana e algumas dicas extra também. Então vale a pena você entrar lá no grupo. Então eu vou começar essa receita fazendo uma mousse de mascarpone. E o tiramisu clássico original, ele vai uma mousse mesmo, e é uma mousse que ela vai ovos. E esses ovos não são pasteurizados, tá? Se você quiser fazer isso em larga escala para produção, você pode aí estar comprando os ovos pasteurizados. Mas o chefe do restaurante que eu trabalhava falava que não ficava tão gostoso igual com o ovo que você quebra mesmo na hora, tá? Tem uma coisa em relação a ovos crus em receitas que vocês precisam ter aí uma consciência, que é basicamente você faz a receita e ela precisa estar em geladeira, tá? Se você deixar fora, ela vai estragar como qualquer outra receita de geladeira e aí vai ser um problema, tá? Mas essa aqui eu tô sendo bem fiel à receita da mousse clássica mesmo de mascarpone, que vão ovos, açúcar e o queijo. E eu vou seguir ela certinha à risca, você armazena na geladeira que não tem problema nenhum. Então eu vou começar falando aqui um pouquinho sobre o queijo mascarpone, que ele é esse queijo aqui com essa textura. Ele parece bastante um creme de leite fresco, só que com mais teor de gordura. Ele é muito saboroso e levemente ácido, muito leve. Ele é da família dos queijos, né? Ele já não entra mais como um creme de leite, mas eu acho que o mais parecido dele é com um creme de leite fresco, como se ele fosse muito mais grosso e mais denso. Ele parece bastante com a nata. E se você quiser fazer uma substituição, você pode também pela nata, mas a clássica é com mascarpone. Eu já testei algumas vezes com cream cheese, fica ok, mas com cream cheese fica um pouquinho mais ácido, tá? Com mais gosto de queijo. Tiramisu é uma receita clássica italiana, que ela leva o biscuit savoyard, né? Que é o biscoito champanhe. E ele leva camadas de mousse de queijo e o biscuit é envolvido numa calda com café e alguma bebida destilada. E ele é muito gostoso, muito leve, ele é finalizado com cacau 100% em cima. E é uma sobremesa linda, simples e muito fácil de fazer. Então vamos começar fazendo a nossa mousse com a clara de ovo, tá? Aqui tem clara de ovo, eu vou adicionar na batedeira. E eu preciso fazer uma técnica aqui clássica, que é o merengue francês. E para fazer merengue francês, a gente precisa bater as claras com açúcar. Eu vou fazer um merengue francês que a gente começa com clara e açúcar logo no início e bate até chegar no ponto ficar bem firme nos picos. O açúcar dessa receita, eu vou dividir ele em duas partes, não precisa pesar, você coloca metade aqui para bater com as claras e a outra metade você bate com as gemas. Você não precisa pesar mesmo, ó, só põe aqui uma parte e depois você coloca a outra parte. A gente vai fazer um merengue e a gente vai fazer uma gemada. E a gente vai juntar eles depois com o mascarpone e aí sim a gente vai ter a nossa mousse. Então vamos bater aqui em velocidade alta até que forme picos firmes, tá? Agora que o nosso merengue já tá batido, eu preciso que ele forme picos, tá, ó. Picos firmes. Eu preciso de um merengue assim, bem brilhante, bem liso, pra gente ter um tiramisu bem correto. E aí eu vou tirar todo esse merengue, colocar ele em um outro bowl. E eu não vou lavar esse bowl, porque ele tá sujo de claras. E eu vou acrescentar aqui as gemas. E o restante do nosso açúcar refinado. Eu vou bater isso aqui bastante até virar uma gemada bem clarinha. Agora que a gente fez uma gemada bem clarinha, ó, ela fica bem leve. É importante você bater muito essa gemada, bater bastante para ficar bem levinho e é isso que vai dar muita aeração para nossa mousse, tá? Eu vou adicionar aqui o mascarpone. E agora eu vou bater até ficar bem levinho também. E agora que a gente bateu bastante a nossa mistura de gemas com açúcar e mascarpone, ele fica com uma textura super leve, aerada, e ele não fica mole, tá? Isso é importante. A gente tem que ter uma textura mais firme pra gente conseguir montar o nosso tiramisu. E agora que a nossa mistura já tá bem firme, a gente vai começar a acrescentar o nosso merengue para transformar isso aqui numa mousse.
Então, pra gente fazer essa técnica, a gente adiciona 1/3 dessas claras, a gente dá uma boa misturada. Aí a gente acrescenta a segunda parte. E aí, agora a gente vai começar a incorporar delicadamente, de baixo para cima, do centro para fora, bem suave. Porque senão a gente destrói a estrutura de bolhas de ar e a nossa mousse vai acabar ficando... não mousse, vai ficar um creme um pouquinho mais... vai ficar um creme sem aeração. E aí a gente adiciona aqui a nossa última parcela de merengue. E agora sim, ó, a gente tem que ir bem devagarzinho também, ó, do mesmo jeito. E aí sim a nossa mousse de mascarpone fica pronta, deliciosa. E ela não fica aquela coisa mole, ela já fica firme desde o começo e ela firma mais ainda na geladeira. E se você estiver gostando desse vídeo, eu vou pedir para você dar um like, se inscrever no canal e clicar no sininho para ser notificado sempre que sair vídeo novo. Lembrando que a gente tem encontro marcado toda semana, terça-feira, quinta-feira, às 19 horas. Agora eu vou mostrar uma técnica de ganache para vocês, que ela é uma ganache um pouquinho diferente das que vocês já viram aqui no canal. Eu vou adicionar aqui chocolate amargo, tá? Esse aqui é um 70% cacau. E eu vou fazer uma proporção que ela é muito diferente do que as que eu já apresentei por aqui. Vou adicionar o chocolate e o creme de leite. A gente vai misturar e fazer a emulsão. E o ponto mais importante aqui em relação a essa ganache é porque eu tô fazendo com muito mais creme de leite do que geralmente a gente precisa. Por quê? Essa é uma sobremesa que vai ficar na geladeira. E se eu fizer uma ganache de proporções básicas, por exemplo 2:1, vai ficar muito duro e a gente não vai conseguir comer o tiramisu direito, porque vai ficar uma textura muito sólida e ela não vai ficar parecida com a mousse. Então quando a gente controla a proporção da ganache através de percentuais de creme de leite e chocolate, isso faz com que você tenha mais controle na textura que você quer dentro do seu doce. Eu não poderia, por exemplo, utilizar essa ganache para fazer uma sobremesa que não fique na geladeira, porque senão fica muito mole. E eu vou também mixar essa ganache para ela ficar bem lisa. E aí você pode ver que a textura dessa ganache é muito mais líquida, tá? A gente não pode julgar uma ganache pela textura inicial dela, só depois de 24 horas de descanso que a gente pode ver a textura correta dela, tá? Um outro erro que você pode estar cometendo bastante também é medindo a textura dessa ganache quando ela tá gelada, porque a maioria delas geralmente fica dura se você pôr na geladeira, tá? Essa aqui ela vai ficar cremosa, mas em temperatura ambiente ela fica líquida, tá? Por isso que ela é perfeita pra gente fazer o nosso tiramisu. Agora a gente vai fazer a calda do nosso tiramisu, que eu gosto de fazer aí com um café bem forte. Se você quiser fazer uma pastinha com aquele café solúvel, fica ótimo também. Ou você passa numa cafeteira um café muito, muito forte, tá? Eu vou colocar aqui licor de chocolate, mas pode ser whisky, pode ser Baileys, pode ser o que você quiser, tá? Eu vou adicionar aqui, misturar. E é muito importante que o café esteja extremamente forte, para você sentir um café com muita intensidade quando você comer a sobremesa. E agora vamos fazer a primeira montagem do nosso tiramisu. Geralmente a gente faz em taças de vidro, que fica muito bonito. Eu tenho aqui biscoito champanhe. E aqui a gente vai quebrar uns pedacinhos, bem rústico mesmo. A gente vai mergulhar nessa calda. Tem um jeito certo da gente mergulhar. A gente tem que molhar essa base aqui, virar, porque aí ela vai escorrendo pra cá e não faz uma pocinha no fundo. Geralmente o tiramisu faz essas pocinhas, não fica muito legal. Aí a gente vai vir com a nossa mousse de mascarpone. Mais biscoito.
Agora eu vou adicionar aqui um pouquinho da nossa ganache. Eu gosto de colocar ela bem no centro, que vira uma surpresa na hora de comer. E aí a gente coloca mais mousse. Aí ele fica bem retinho assim, ó, pode fazer um acabamento. E a gente vai finalizar aqui com cacau em pó 100%, bem amargo, bem denso, que é pra deixar o tiramisu mais forte também. E esse aqui é a finalização do nosso delicioso tiramisu. Dá uma olhadinha aí no detalhe, ele é muito gostoso, muito saboroso, leve e é uma sobremesa super clássica italiana. Então aqui eu vou mostrar uma outra versão, uma versão que fica bem bonita também do tiramisu empratado. Eu vou colocar aqui um pouquinho da nossa mousse e eu vou deixar os biscoitos inteiros. Eu adicionei uma camada de biscoito, eu vou colocar um pouquinho da nossa ganache. Mais mousse. E esse aqui é uma outra versão de finalização da nossa tiramisu. Obrigado por você que assistiu e até semana que vem com mais uma receita deliciosa. Um beijo e tchau!